O sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver que há a vida. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Faz lembrar você, do menor ao maior. Me faz lembrar você, tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior. Me faz lembrar você, tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior.
só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Se você abre os seus olhos e você olha o que está à sua frente, você está vendo o Senhor. Se você olha para o lado, para a floresta, para os animais, se você olha para a sua família, para você, se você olha no espelho, você está vendo a criação do Senhor. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior, de uma criança a um adulto, tudo que você olha, você está vendo as mãos do Senhor. Se você puder, dê um forte aplauso a Ele, porque só Ele é digno. Aleluia. Em nome de Jesus, nesse momento de louvor, você é livre na casa do Senhor para trazer o seu dízimo, a sua oferta, para entregar aos pés do altar aquilo que você tem para o Senhor. Se sinta livre no fluir do Espírito Santo, porque Deus está nesse lugar. A glória dele é para nós, a presença dele. Se você ainda não sentiu, fala: Senhor, eu estou aqui, ó. Eu levanto as minhas mãos e quero que o Senhor venha tocar em mim, venha tocar na minha vida. Eu quero te sentir, eu quero te pegar. Aleluia. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença.
eu quero estar neste lugar. onde o poder não me rouba, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua Senhor, Em tua presença é onde eu quero estar. em tua presença, Senhor. Em tua Presença, Senhor, em tua presença, Jesus. Levanta sua mão bem alto. Fala: Senhor Jesus, eu quero a tua presença, a sua presença, Senhor, a sua presença, aqui, agora. Deus, eu te clamo, eu te adoro, eu te exalto, eu desejo a tua presença. Vem, Senhor, vem, Deus, vem, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as
das águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. se o mar Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. tu és Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. declare aleluias a Ele. Declare, declare. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia ao teu nome. Aleluia ao teu nome. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra Respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Canção, minha canção e o meu louvor. aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Canta pro Senhor. A tua igreja, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja está aqui. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A tua igreja se levanta e te adora. Aleluia.
Aleluia, aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Essa igreja é tua. A Yami, essa igreja maravilhosa é do Senhor. Se você puder, levanta a sua mão e adora Ele. Adora, 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 aleluia. Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Se você puder, aplaude a Ele, ao único que é digno. Aleluia. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Você pode ficar à vontade, aleluia. As crianças, queridos, por favor, venham à frente. Aleluia. Você pode estender tua mão para cá, por favor? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida desses pequeninos diante do teu altar, Pai. Deus, são bênçãos nas nossas vidas. Obrigado por cada criança, obrigado por cada professor, por cada tia, por cada tio. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos pedir a tua bênção, o teu cuidado sobre eles, que eles possam já, desde pequena idade, estar abrindo o coração, estar realmente tendo um envolvimento contigo e com o teu Espírito, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Nós abençoamos esse momento especial, esse cultinho das crianças, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém? Bom culto, crianças. Deus abençoe vocês, as tias, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você tomasse o seu assento, querido. O pessoal que está andando lá atrás. Eu sinto uma atmosfera celestial aqui. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas hoje aqui em nome de Jesus, amém? Quem estaria pregando era a pastora Ida. Pastora Ida que estava escalada para pregar hoje, mas ela está passando por um momento de enfermidade. E eu creio que mais gente esteja passando por problemas de enfermidade.
Você crê no poder da oração, sim ou não? Você crê que Deus tem poder para curar pessoas? Então vamos ficar em pé, vamos orar? Renan, é bom te ver aqui, querido. Eu te amo. Eu sei que você está passando por momentos difíceis, mas nós somos um corpo, e a Bíblia fala para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Hoje é momento de pranto, de dor, e nós estamos juntos nessa dor com você, viu, querido? Te amo. Se você tem uma enfermidade, querido, coloca a mão na tua enfermidade em nome de Jesus. Nós vamos orar. E eu creio que, cara, se Deus colocou aqui na Bíblia que Ele deu para a igreja as chaves dos céus, e tudo que ligássemos na terra seria ligado nos céus, é porque isso é possível. Se Ele falou que nós deveríamos orar pelos enfermos para que eles fossem curados, é que isso é possível, e que se tudo que pedíssemos em oração crendo, receberíamos, é que é possível. Quem crê diz amém. Então, se você tem uma enfermidade, querido, Deus é poderoso para curar a tua enfermidade em nome de Jesus. Coloque a mão na tua enfermidade e nós vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, aqui está a tua igreja, convicta, Pai, de que o Senhor pode fazer maravilhas, sinais e prodígios. O Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro no terceiro dia. Pai, o Senhor é o mesmo Deus que operou cura em cegos, paralíticos, coxos. Deus, o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado, e o Senhor está aqui, porque o Senhor fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos que o Senhor está aqui, e que o Senhor deu para nós as chaves dos céus, e tudo que ligássemos na terra seria ligado nos céus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Deus, que o bálsamo de Gileade, que a tua unção de cura venha sobre essa igreja agora em nome de Jesus. Caroço desapareça agora, dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, eu ordeno, caia por terra agora em nome de Jesus. Dores nos rins, caia por terra agora em nome de Jesus. Varizes, qualquer que seja o problema, nós em nome de Jesus ordenamos, toda enfermidade caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós estabelecemos a cura, nós profetizamos saúde na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos pela vida da pastora Ida. Pai amado, visita ela agora, em nome de Jesus. Restaura a saúde dela, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Yeshua HaMashiach, aquele que era, aquele que é e que há de vir, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido, por favor. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 30. Olha que bonito, gente. Agora nós temos aqui, ó. Olha lá. Glória a Deus. Primeiro eu vou fazer Obrigado, seu Luiz. Vou fazer um breve resumo, para você entender um pouquinho o momento que esse texto se refere. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi foi escolhido por Deus. Samuel foi lá, ungiu ele na casa de Jessé. Davi matou Golias, teve uma vitória tremenda. E aí, Davi, ele caiu na graça do povo,
as mulheres cantavam: Saul, e Saul era o rei na época, Saul matou milhares, e Davi matou 10 milhares, né? Davi matou muito mais gente do que Saul. Então o coração de Saul começou a ficar enfurecido, começou a ficar com raiva de Davi. Davi foi e se escondeu de Saul, porque Saul queria matar Davi. Foi para a terra de Nod, que é uma terra de profetas. Na terra de Nob, ele se escondeu lá e pegou inclusive a espada de Golias, que estava lá, da qual ele tinha matado. E Saul ficou sabendo que Davi estava em Nob, foi lá procurar Davi, e Davi já tinha saído, e ele matou todo mundo, todos os profetas, os sacerdotes de Nob. Foi terrível. Davi se escondeu numa caverna. Saul estava ao encalço de Davi procurando ele, e entrou nessa caverna, segundo a Bíblia, para aliviar o ventre. E lá na caverna, Davi tinha a oportunidade de matar Saul. E Davi poupou a vida de Saul. Simplesmente cortou um pedacinho da orla do seu manto, para falar assim: ó, eu poderia ter te matado, eu não quis fazer isso. Por outras vezes, Davi, ele tinha a oportunidade de matar Saul. Saul estava dormindo uma certa feita, e ele foi lá, e poderia ter matado Saul, e ele não quis fazer. Ele falou: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. E mesmo assim, Saul estava ao encalço de Davi. Saul queria matá-lo. Nesse cenário, Davi resolve ir para a terra dos filisteus. Davi resolveu ir para a terra de Gade, e habitou na terra na cidade de Ziclag. Ali, Ziclag. Porque os filisteus eram inimigos dos israelitas. Então ele pensou o seguinte: se eu morar lá em Ziclag, na terra dos filisteus, Saul vai parar de me perseguir. E assim aconteceu. Então o cenário é esse, e nós vamos ler 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado, tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jereelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Fala amém. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram.
Repita comigo, fala assim: no Ribeiro de Bessor. Não, me ajuda aí, gente. Fala assim, ó, no Ribeiro de Bessor, os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o Ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderia descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Versículo 17: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Versículo 21. Chegando Davi aos 200 homens, de cansados que estavam, não o puderam seguir, e ficaram ao ribeiro de Bessor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele via. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos dos despojos que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinham, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto de direito em Israel, até ao dia de hoje. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento. A Tua palavra, ela é rica, ela é poderosa, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de separar juntas e medula, alma e espírito. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor use a Tua palavra para estar nos ensinando a respeito das coisas do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Escuta, querido,
É um texto lindo, 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 lindo. Davi, ele é um tipo de Jesus na Bíblia. Tanto é que, até hoje, Jesus é tido como filho de Davi. E esse texto fala a respeito do ribeiro de Bessor. Davi, ele se refugiou na terra dos filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel, assim como os amalequitas, que também eram inimigos do povo de Israel. E a gente vê claramente Davi saindo de Israel e morando na terra dos filisteus, na terra de Ziclag. Aconteceu que todo o povo que estava, esses 600 homens que estavam com Davi, eles foram para uma batalha, seguindo o líder dos filisteus. Mas o líder dos filisteus falou assim: vai que esse povo se rebela contra a gente, é melhor eles não participar dessa batalha não. E mandou eles de volta para Ziclag, para a terra onde eles estavam morando. Quando eles chegaram lá em Ziclag, os amalequitas, que são um outro povo, tinham vindo, tinham saqueado a cidade, tinham queimado tudo, tinham botado fogo e tinham levado cativos todas as mulheres e todos os filhos daqueles 600 homens de Davi. Aquele povo ficou completamente indignado, e a Bíblia fala que eles choraram muito, que eles prantearam até não ter mais forças, de tanto que choraram. Algo terrível. Você imagina você chegar na tua casa destruída, toda a tua família sido levada como escravo, preso. Terrível, cenário tenebroso. E eles prantearam, choraram muito. Talvez a nossa primeira atitude seria: vamos atrás. Querido, eles estavam vindo de uma guerra, da qual não deixaram eles participarem. Esses 600 homens eram 600 valentes, eram especialistas na arte da guerra, era o que eles faziam, eles eram bons nisso, eles guerreavam com maestria. E talvez seria intuitivo: cara, vamos buscar nossos filhos, nossas mulheres, vamos resgatá-los. Sabe o que Davi fez? A primeira coisa que Davi fez, chegou para o sacerdote, falou assim: traz a estola sacerdotal, vamos consultar ao Senhor. Primeira coisa, ele recobrou o ânimo, chorou, é verdade, pranteou, é verdade, mas ele não ficou chorando para sempre. Ele se levantou, recobrou ânimo e foi buscar a presença do Senhor. Foi para o secreto: Senhor Deus, eu devo perseguir esses amalequitas? Eu devo ir resgatar a minha família, os meus filhos, as minhas esposas? O Senhor Deus falou assim: vai que eu serei contigo e você vai resgatar tudo. E eles foram. Aqueles 600 homens, Davi, aqueles guerreiros saíram em comboio atrás dos amalequitas. Acharam um egípcio no caminho, que estava no meio daqueles amalequitas, que os guiou até o bando, e eles chegaram e viram aquele bando de amalequitas comemorando, festejando, comendo, bebendo, por causa que tinham feito um despojo tremendo ali na cidade de Ziclag, em outras cidades circunvizinhas. E a Bíblia fala que os homens de Davi mataram todos, exterminaram aqueles amalequitas. Somente 400 homens, moços, fugiram correndo, porque tinham um camelo, e bateram em retirada.
trouxeram todo mundo de volta. Só que no meio do caminho tinha um ribeiro. Como é que chamava esse ribeiro? Ribeiro de Bessor. Quando esses 600 homens estavam indo, 200 deles não tinham força para ir mais, estavam cansados, não aguentavam mais ir, não tinham forças para lutar. E a Bíblia fala que eles ficaram ali no ribeiro de Bessor. Somente 400 foram à frente. Enfim, fizeram uma grande libertação, trouxeram, resgataram todo o povo e encontraram aqueles 200 que estavam ali no ribeiro de Bessor, com um monte de despojo. A Bíblia fala que os filhos de Belial e que os homens maus deram a seguinte ideia para Davi: Davi, esses 200 aí estavam cansados, estava cansadinho, esses 200 aí ficaram aqui enquanto nós fomos para a batalha, eles não merecem o despojo, eles não merecem o ouro, não merecem as ovelhas, eles não merecem do despojo que nós conquistamos lá na batalha. Vamos só devolver para ele as mulheres, os filhos, e que eles vão embora. Davi falou assim: você está doido? Quem que vai dar ouvido para uma ideia dessas? Deus nos deu esse despojo, e a mesma parte dos que foram à batalha vai ser daqueles que ficaram no ribeiro de Bessor, cansados. E isso é estatuto perpétuo até os dias de hoje de Israel. Quantos entenderam o texto? Digam amém. Eu tenho alguns ensinamentos para passar para você, algumas verdades bíblicas, algumas revelações a respeito desse texto. A primeira delas: viver na terra dos filisteus é perigoso. Eu queria que você repetisse isso para entrar no teu coração. Fala assim: viver na terra dos filisteus é perigoso. Salmo 1:1 fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é esse homem. Tiago 4:4. Tiago 4:4. Cadê Guilherme? Aí. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. Não sou eu que estou falando, gente, não é o pastor Leonardo, é a Bíblia. Se você não concorda, discute com Deus. Mas a Bíblia fala que, cara, infiéis, você não está entendendo que a amizade com o mundo constitui inimizade para com Deus? Cara, se você quiser ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. O mundo, as coisas do mundo não cogitam, não compactuam com o Espírito Santo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Esse sistema mundano é governado pelo diabo. A mídia, tudo que acontece nesse mundo, querido, se você for amigo desse mundo, se você for amigo dos prazeres do mundo, você está caminhando para a morte, você está caminhando para longe de Deus.
Morar na terra dos filisteus é algo extremamente perigoso. A Bíblia fala o seguinte: aquele que habita no esconderijo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está ali na sombra do Onipotente, é ali que você tem que descansar, querido. É ali o teu lugar, é ali a tua morada, é ali a tua casa. Isso não significa que você vai sair do mundo, não. Você vive nesse mundo, você tem que estar nele, mas você tem que estar no mundo com um propósito, de estabelecer o reino de Deus no mundo onde você habita. É esse o teu propósito, e não desfrutar dos prazeres do mundo, e não alimentar as tuas concupiscências da carne, alimentar os teus prazeres carnais com o mundo que te rodeia. Não. Quando você faz isso, quando você se envolve com o mundo, quando você se envolve em terreno filisteu, escuta, os amalequitas podem vir, pode roubar, pode matar e pode destruir a tua vida. É o que está escrito lá em João 10:10. O ladrão, ele veio para quê? Roubar. É isso. E isso acontece quando você está fora do esconderijo do Altíssimo. Isso acontece quando você está habitando em outro lugar, a não ser a sombra do Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Ali, ó, debaixo das asas. Quando nós estamos debaixo das asas de Deus, quando nós estamos sob o cuidado de um Deus onipotente, querido, não tem amalequita, não tem filisteu, não tem demônio, não tem principado, nada pode estar te afetando, porque o Deus Todo-Poderoso está ali, ó, cuidando de você. Quantos entendem? Diga amém. Os amalequitas levaram tudo de Davi, tudo. Uma segunda coisa, a Bíblia fala que Davi recobrou ânimo. Provérbios 16:25. Davi recobrou ânimo, Davi se reanimou, não ficou lá pranteado, chorando, não ficou, recobrou ânimo, foi lá e consultou o Senhor. Isso é extremamente importante, querido, por mais óbvia que seria a reação de Davi, de ir atrás e buscar a sua família, eles eram guerreiros, eram valentes, eram um homem especialista na guerra. Então qual que seria a ideia mais sensata? Vamos buscar os nossos entes queridos. Mas sabe o que ele fez? Ele foi consultar a Deus. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Querido, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Salmo 139:24. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi falava isso. Deus, vê se há em mim, talvez eu não esteja vendo, talvez eu não consiga enxergar. Tem um versículo, que eu não sei onde está, que ele fala mais ou menos o seguinte: existem pessoas que são puras aos seus próprios olhos, mas nunca se purificaram da sua imundícia. Olha que forte.
Às vezes, querido, nós achamos que nós estamos bem na fita. Às vezes nós achamos que nós estamos limpos. Não sei se vocês lembram, eu contei esses dias para trás que eu preguei, que nós fomos numa prova lá, né? Tomamos um banho rapidinho, e eu achei que eu estava limpo. Quando eu cheguei na luz, eu olhei assim, ó, tinha barro para tudo quanto é lado, estava sujo. Eu achei que eu estava limpo. Mas quando a gente fica num lugar iluminado, quando a luz de Deus reflete em nós, a gente percebe o quão sujo nós somos. E Davi falava assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, porque o coração do homem é enganoso. E se tem uma coisa que é difícil na natureza humana, é reconhecer erros. Cara, como nós temos dificuldade de aceitar os nossos próprios erros. O principal deles sou eu. Eu sou cabeça dura, eu sou orgulhoso, eu sei disso. Isso é difícil. Então essa oração tem que ser constante, tem que ser assim: Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Querido, Deus está falando o seguinte: sou eu o teu Senhor, e sou eu que te guio pelo caminho que deves andar. Então, por mais óbvia que seja a tua reação, por mais óbvio que seja a atitude que você deva tomar, entenda que o teu coração é enganoso, entenda que o teu coração é propenso para o mal, entenda que a carne milita contra o espírito, entenda que nós temos dificuldades de diagnosticar os nossos próprios erros. Então vai para Deus, querido. Decisões importantes da tua vida, faça como Davi fez, por mais óbvia que seja, consulte o Senhor. Deus, eu devo persegui-los, eu devo ir atrás da minha família, é isso que o Senhor tem para mim, é esse o caminho que o Senhor quer que eu trilhe. O Senhor falou o seguinte: vai, porque você vai resgatar tudo que é teu. Quando Deus dá uma palavra, acabou. Você vai na convicção, você vai na fé. Cara, eu tenho certeza, porque Deus falou que é para eu ir, eu tenho certeza que a vitória é minha. Por mais que se levante amalequitas, filisteus, amorreus, por mais que se levante gigante, não tem problema, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho certeza que é por esse caminho que eu devo trilhar, é por aqui que eu vou. Amém? Crie esse hábito de consultar a Deus, para qualquer coisa, para qualquer porta que se abra. Deus, eu devo entrar por essa porta, sim ou não? Quarto ensinamento que eu tiro desse texto: Ribeiro de Bessor, lugar onde os cansados ficam. Até que ponto uma pessoa precisa ficar cansada para abandonar a busca dos seus próprios filhos? Imagina a exaustão desses 200. Imagina, pastor Marcelo, roubaram a Érica, roubaram a Giovana, a Isa, e de repente você tem que atravessar um ribeiro. Você fala assim: eu não tenho forças mais para ir. Mas tua família está lá, hein, Cristóvão? A Laurinha, você não sabe o que os caras estão fazendo com a Laurinha? E você fala assim: nossa, eu não aguento, eu não consigo. Imagina
o nível de exaustão desses 200, a ponto de abandonar os próprios filhos, o resgate dos próprios, estavam cansados, estavam exaustos. Eclesiastes capítulo 3. Esse texto, gente, simplesmente, ele foi escrito pelo homem mais sábio que já existiu no planeta Terra. Sabe Einstein? Salomão colocava Einstein no bolso. Sabe Freud, todos os pensadores? Não existiu ninguém mais sábio do que Salomão, de acordo com a própria Bíblia. Então é um cara que você tem que respeitar, sim ou não? E ele fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Existe tempo de abraçar, mas também existe tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Existe tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Existe tempo de amar e existe tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Querido, a vida é feita de ciclos. Existe tempo para todo propósito debaixo do sol. Para aqueles 200 homens, não era tempo de guerrear, era tempo de descansar. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos. Para eles, para aqueles 200, por mais terrível que fosse a situação, era tempo de descansar, não era tempo de guerrear. Eles estavam exaustos. E eu quero te falar uma coisa, querido. Sabe o que Deus fala para esses 200? Está tudo bem, eu entendo a tua fragilidade, eu entendo a tua fraqueza, eu entendo a tua humanidade, fui eu que te criei, está tudo bem. Tudo bem que você está cansado, tudo bem que você está exausto, está tudo bem. Você não é super-homem. Eu conheço as tuas fragilidades. Fui eu que te criei. Eu sei que você está exausto. Ele fala o seguinte: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está tudo bem, querido. Você não precisa ficar mal porque você está cansado. Você não precisa ficar deprimido porque você está exausto. Querido, o ano de 2020 não foi para amador não, né? O ano de 2020 não foi para amador, não foi para fracos. Foi um ano difícil.
um ano de muitas perdas, e a gente tem dificuldade de lidar com perdas. Muitas pessoas perderam entes queridos, parentes, amigos. Cara, foi um ano difícil. Muitas pessoas perderam negócios, empresas sendo fechadas, dívidas aumentando, aluguéis vencendo, e as pessoas desesperadas porque não tem da onde tirar para repor aquilo. Cara, foi um ano complicado. E talvez você se encaixe com esses 200 que estão cansados, não tem mais forças para lutar. Da onde que eu vou tirar forças? Da onde que eu vou tirar recursos? Eu não sei mais o que fazer, eu estou exausto, não aguento mais lutar. Talvez você está exatamente como esses 200 que pararam no ribeiro de Bessor. Eu não aguento mais, eu entrego os pontos, eu não aguento. E Deus fala para você: eu sei que você está cansado. Existe tempo para todo propósito debaixo do sol. Se você está cansado, é tempo de parar, é tempo de prantear, é tempo de chorar. Está tudo bem, não tem problema. Eu sei que você é humano, fui eu que te criei. Deus, Ele te entende, querido. Você não precisa se sentir um derrotado, porque você está cansado. Faz parte da natureza humana. Está tudo bem estar cansado. Está tudo bem ficar triste. Está tudo bem prantear. Está tudo bem. Davi, ele é um tipo de Jesus. A Bíblia fala que quando Davi voltou, ele chegou àqueles 200 e os cumprimentou cordialmente. Deve ter falado: Shalom, a paz esteja convosco. Voltamos bem, conseguimos resgatar os teus filhos, conseguimos resgatar as tuas esposas. Eles estão aqui, ó, estão bem. Davi não apontou o dedo para eles e falou assim: ó, tá vendo? Vocês ficaram aí, nós fomos lá e guerreamos por vocês. Vocês deviam estar lá conosco, seus bandos de fracote. Davi não fez isso. Davi o saudou cordialmente. E a Bíblia fala que uns filhos de Belial, que homens maus, deram uma ideia vinda do trono do inferno para Davi. Ó, Davi, eles não merecem. Ficaram ali, ó, pranteando, ficaram ali cansados, ficaram ali, ó, no ribeiro de Bessor, e nós fomos lá e guerreamos. Eles não merecem do despojo, eles não merecem receber o dinheiro que nós resgatamos, não. Davi falou o seguinte: você está doido? Quem que vai ouvir essa loucura tua? Foi Deus que nos deu o despojo da guerra. Deus nos entregou os nossos filhos, as nossas esposas. Todos vão ter a mesma parte, tanto os que foram, quanto os que ficaram aqui cansados. Sabe o que eu entendo, querido? Que está tudo bem. Deus entende a tua humanidade. Deus entende as tuas fragilidades. Você não precisa ser um super-homem a todo tempo. Em Mateus 5:44 fala o seguinte: eu porém vos digo,
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Hoje na escola dominical, o pastor Elias falou a respeito do amor. Cara, ele falou uma frase que encravou meu coração. Ele falou o seguinte: o amor, ele é incondicional. Quando você descobre o porquê que você ama, o amor acaba. Cara, eu falei assim, na verdade, você ama não porque a pessoa te fez alguma coisa, não porque ela te deu alguma coisa, não porque ela te beneficia com algo. Você ama incondicionalmente. Se você está amando alguém porque esse alguém te dá alguma coisa, isso não é amor, é interesse. Quantos estão entendendo? Diga amém. O amor é incondicional. Quando você descobre a causa do amor, é porque o amor acabou. Você não precisa de causa para amar. Por isso que a Bíblia fala: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Romanos 12, 20 fala o seguinte: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus entende a tua limitação, querido. Jesus entende que você é humano. Só que Ele cria um desafio para cada um de nós. Esse desafio é amar. Porque Deus é amor, isso faz parte da personalidade de Deus, do caráter de Deus. Não é que Deus ama, Ele é amor. E a Bíblia fala o seguinte: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você só se torna um discípulo de Jesus se você realmente ama, porque aí você assume uma particularidade do caráter do próprio Deus. Você começa a viver de acordo com o próprio Deus, porque Ele é amor. Escute, querido. Sim, Jesus entende a tua fragilidade. Nós, muitas vezes, nos portamos como aqueles filhos de Belial. Fulano está cansado, está entregue, está deprimido. Fulano não merece, está em pecado, não merece a recompensa. Pastor Marcelo, passando por tribulação, deve ter dado brecha. Fulano, aí ó, está cansado, desanimado, não merece a recompensa. Sabe, querido, são os filhos de Belial que agem assim. São homens maus que pensam dessa maneira. Porque o próprio Davi, que tipifica Jesus, falou o seguinte: esses aqui que estão cansados, esses aqui que estão exaustos, que
que não conseguiram batalhar, eles vão receber a recompensa, a mesma recompensa que todos aqueles que foram para a guerra. Você consegue entender a profundidade disso, querido? O último ensinamento que eu tiro desse texto: e esse eu quero que você grave no teu coração. Equipe do louvor, vem aqui para frente, por favor. O último ensinamento fala o seguinte: não podemos ficar para sempre no ribeiro de Bessor. Repita comigo, fala assim: o ribeiro de Bessor é um lugar de passagem. Sabe, querido, tem um texto que o filho de Davi, que eu não lembro o nome, estava morrendo. Alguém lembra o nome do filho de Davi que estava morrendo? Que ele orou, jejuou? Enfim, vocês não lembram também. Estava morrendo. Davi foi lá, pranteou, orou: Deus, cura meu filho, pai. O filho morreu. O filho morreu. Quando o filho morreu, a Bíblia fala que Davi foi lá, tomou um banho, se levantou, comeu, se ungiu e voltou à vida. Foi governar o seu reino. O ribeiro de Bessor é um lugar de passagem, querido. Deus entende sim que existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe esse tempo de chorar, existe esse tempo de prantear, existe esse tempo de ficar quietinho, existe esse tempo de deixar de abraçar, existe. Mas escute, é um lugar de passagem. Você não pode ficar o resto da vida no ribeiro de Bessor, cansado, desanimado, angustiado. Não existe nenhuma noite tão grande que não amanheça no outro dia. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Escute, essa tristeza vai passar, essa angústia vai passar, o 2020 vai passar em nome de Jesus, e o 2021 vai ser um ano tremendo na tua vida em nome de Jesus. Sabe, recobre ânimo, consulte ao Senhor, coma pão, beba água, beba vinho, que é o sangue do Cordeiro, se unja com o óleo do Espírito Santo, se reanime, se levante em nome de Jesus. Deus entende a tua fragilidade, Deus entende que você está passando por um momento difícil. Tudo bem, não se sinta culpado por estar cansado, não se sinta culpado por entregar os pontos. Tudo bem de você ficar no ribeiro de Bessor, tudo bem, mas escute, é um lugar de passagem, querido. Muitas pessoas gostam de ficar no ribeiro de Bessor, no lugar de desânimo, no lugar de depressão, no lugar de angústia, sabe, sofrendo. Roubaram os meus filhos, roubaram a minha esposa, e fica ali, cultivando aquele sentimento de dor, cultivando aquele sentimento de cansaço, de angústia. Ei, sim, tem o tempo de sentir isso, mas escute, é algo transitório, é algo momentâneo. Você não pode viver socado dentro desse sentimento no ribeiro de Bessor.
é um lugar de passagem. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja a situação, a Bíblia fala que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Batalhas virão, dias difíceis virão, mas Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. E talvez você esteja vivendo momentos difíceis na tua vida. Talvez você perdeu as forças. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja sobrecarregado. E talvez essa palavra falou com você. Você está ali, no Ribeiro de Bessor, exausto dessa vida, exausto desse 2020. Mas não existe nenhuma noite tão longa que não apareça um amanhecer no dia seguinte. Amém? Exalte o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Fala para Ele, Tu és Deus. Quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se a noite Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona. me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode erguer tua mão para o céu e declarar aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
mais alto que você puder e declare: aleluia! Deus seja louvado! Deus seja louvado! Aleluia, Recobre ânimo! Recobre ânimo! Se levante em nome de Jesus! Oh! Se o mar te submergir, querido, Deus te pega pela destra fiel e te levanta. Me traz à tona pra respirar. Ele te faz andar sobre Me as faz águas. andar É a promessa dele. sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Minha canção minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Aleluia. Só a igreja. Aleluia. Sinta a presença de Deus neste lugar, querido. Exalte-o com o fundo do teu coração. Fala: Deus, aleluia. Oh! Submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. aleluia, Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o teu Deus. Exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Oh Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, contudo, nós exaltaremos o Deus da nossa salvação, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia,
santo. Santo é o teu nome, Deus. Chore, alaba. Santo é o teu nome, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor entende a nossa fragilidade, Deus. Deus, ali no Getsemane, a Bíblia fala que o Senhor chorava, o Senhor angustiava-se. Inclusive o Senhor falou: se possível, passe de mim esse cálice. Deus, obrigado porque o Senhor compreende que somos fracos, que necessitamos da sua graça e que sem Ti nada somos. Mas em nome de Jesus, Deus, que a partir de hoje o Senhor nos dê forças para recobrarmos ânimo, Deus, para levantarmos a cabeça e para seguirmos firmes, porque a Tua palavra fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, inabaláveis, firmes para sempre. E é assim que queremos ser, Deus, inabaláveis, firmes para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória ao Teu santo nome, Pai. Oh Deus. Choro dura uma noite, mas alegria. Você sente Deus neste lugar, amém? Pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, Mesmo assim, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, Alegria, mas a ela vem. alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Todavia Senhor. eu me alegrarei. Ele é o Deus da tua salvação. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Oh, glória! Aleluia! Eu quero terminar com um versículo que me veio à mente agora. Guilherme, abre em Provérbios 24:10. Eu quero que você grave esse versículo no teu coração, querido. Se te mostras fraco,
no dia da angústia, a tua força é pequena. Seja forte, querido, sabe, seja forte, recobre ânimo em nome de Jesus, seja um guerreiro. Vem angústia sim, vem dificuldade sim, vem um dia mau sim, mas seja forte em nome de Jesus. Sabe, o ribeiro de Bessor, ele existe. Deus entende a tua fraqueza, Deus entende o teu cansado, mas tudo bem. Recobre ânimo em nome de Jesus. Procure ao Senhor, se envolva com o Espírito Santo, recobre ânimo. Levante a tua cabeça, porque Deus te fez mais que vencedor. Deus te fez por cabeça e não por cauda. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Deus te escolheu, Deus te separou lá no ventre materno, querido. Você é dele, você é dele, você é pessoa especial para Deus. Deixa essa realidade morar no teu coração, porque no dia da angústia você vai ter a convicção de que Deus está com você. Amém? Feche seus olhos, estenda a tua mão assim, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Pai, uma igreja linda, uma igreja abençoada, pessoas sedentas por Ti, pessoas desejosas de receber o Teu Espírito Santo. Pai, eu sei que o Senhor falou com muitas vidas hoje aqui, assim como o Senhor falou comigo. Eu sei, Deus, que a Tua palavra, ela diz que existe tempo para todo propósito debaixo do sol. Mas ei, agora é hora, Deus, de nós nos levantarmos, de nós recobrarmos ânimos, de nós sairmos deste lugar de angústia, de depressão, de tristeza. Em nome de Jesus, Deus, eis-nos aqui, Pai. Ajuda-nos a nos levantar do ribeiro de Bessor. Ajuda-nos, Deus, a sair dessa situação de cansaço, de tristeza, e em nome de Jesus, leva-nos junto de Ti, pelo caminho que o Senhor designou para que cumpramos, em nome de Jesus, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é através da Tua palavra que nós queremos ser guiados, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Teu povo, Deus, nós abençoamos a Tua igreja. Que essa semana seja uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana cheia do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu santo nome. A Ti toda honra, a Ti todo louvor, toda exaltação, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se, por favor. É 2 minutos. Queridos, o dia 24 cai numa quinta-feira. Então nós teremos um culto especial de Natal no dia 24, na quinta-feira. Assim como a ceia de Ano Novo. Nós não faremos a tradicional ceia, por conta de tudo que envolve a pandemia, as restrições legais. Nós não faremos a nossa ceia, mas faremos um culto de ação de graça na quinta-feira também, tá? Então, dia 31, quinta-feira, teremos um culto abençoado. Você não pode faltar. Vai ser um momento que você vai estar agradecendo a Deus por você estar vivo, por você ter superado a crise, por você ter vencido o ano de 2020 e profetizando sobre o ano de 2021. Dia 31, dia de culto de ação de graças. E no dia 24, que vai ser na quinta-feira também, teremos um culto sobre o Natal. Amém? Dia 8
a 10 de janeiro teremos um encontro. Se você não fez, você precisa fazer, querido. É algo assim que muda a história da vida de muitas pessoas. Por favor, faça a tua inscrição em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe grandemente, poderosamente. Tenham todos uma excelente semana em nome de Jesus.